Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro O Nosso Reino, do Walter Hugo Mãe. Eu vou começar esse vídeo lendo o primeiro trecho, o primeiro parágrafo dessa obra, porque ele me interessou muito. Diz o seguinte: era o homem mais triste do mundo, como numa lenda, diziam dele as pessoas da terra, impressionadas com a sua expressão e com o modo como partia as pedras na cabeça ou abria bichos com os dentes tão caninos de fome. O que me impressionou muito nesse primeiro trecho, para além da imagem de uma pessoa quebrando pedras e usando os dentes, para isso, foi o superlativo que começa o livro, Era o homem mais triste do mundo. E eu fiquei curiosa para saber se essa sensação superlativa se manteria durante toda a narrativa. E é verdade, ela se mantém, é uma grandiosidade que se mantém de modo menos apelativo, menos direto do que esse, mas sobretudo pela perspectiva infantil que é a narradora aqui, É um menino que narra, uma criança, o Benjamin. E uma criança em face ao mundo sempre vê tudo como muito grande, As alegrias são potencializadas e também as tragédias o são. Mas a gente sabe que, mesmo no peso das tragédias todas, sempre cabe a inocência e a leveza das indagações infantis. E essa leveza e essa inocência estarão aqui presentes durante toda a narrativa de Nosso Reino. Esse livro é o primeiro romance do Walter Hugo Mãe, um autor português já bastante consagrado aí pela crítica literária, e ele traz como narrador o Benjamin. Ele é uma criança que vive numa aldeiazinha assim bem afastada, uma aldeia de pescadores, que a gente vai descobrindo aos poucos que fica localizada em Portugal. E o período histórico em que essa história é narrada é justamente o período ali pós-ditadura, do Salazar. Então a gente tem um povo que já está muito castigado, já foi muito castigado por essa repressão política, e está prestes a eclodir a Revolução dos Cravos ali, mas o que realmente atua como um instrumento de opressão desse povo todo é o catolicismo, o cristianismo, mas a gente vê que ele está representado aqui mais como a figura do catolicismo. Então a gente está falando de um povo que morre de medo do inferno, que morre de medo do pecado, que se auto-penitencia o tempo todo, que é muito julgado pelos outros, e a gente tem então esse menino Benjamin que está tentando entender como é que funciona esse mundo, essas regras todas. Será que elas são aplicadas realmente na prática ou elas são da boca para fora? Então a gente vê como caminha uma criança inocente no meio dessa bagunça toda, de todos esses mandamentos não tão cumpridos assim. E este homem mais triste do mundo, que aparece como um fascínio deste garotinho, é na verdade o coveiro, daquela aldeiazinha, e o garoto pensa que ele é o responsável por trazer a morte, E a morte está ali presente o tempo todo aqui no livro. Há, por exemplo, a morte dos avós do garoto, que eram os responsáveis por manter a casa em uma situação econômica um pouco mais favorável. E depois da morte deles, a família precisa começar a lidar com a pobreza, com a miséria, com o declínio. Então a gente vai acompanhar tudo isso, o declínio, este livro é realmente sobre o declínio, é o declínio de um sistema político, é o declínio de uma família, é o declínio da inocência. E o garotinho precisa arranjar um culpado para tudo isso, Ele vai tentar, então, criar um nosso reino, Já que o vosso reino é completamente inalcançável diante de todos os pecados, de toda a culpa, ele precisa fazer com que o nosso reino seja um pouco mais agradável para se viver. Então ele coloca na figura deste homem mais triste do mundo a culpa de todos os problemas, ele quer eliminar a tristeza acima de tudo, e a tristeza, como vem sempre ali relacionada à morte, ele coloca este homem mais triste do mundo como um inimigo, como um monstro. Só que o que acontece é que esse garotinho, tendo que lidar com a sua liberdade interna, de criança, e com toda a reprimenda dos costumes católicos, os costumes cristãos, nos quais a sua família está inserida, ele acaba se tornando uma pessoa muito triste, sabe? E é uma tristeza para ele incompreensível. Então ele é contaminado por isso
ao ponto de ele pensar até em se auto-eliminar, sabe? Porque ele quer que a tristeza acabe, ele só quer que todos sejam alegres. Ele diz em um momento do livro que se ele fosse Deus só existiria o paraíso, não o inferno. Então a tristeza para ele assim é um poder maléfico, ele precisa acabar com ela no mundo porque ela murcha tudo, né? E ele acha que eliminando a tristeza ele salvaria o universo, ele conseguiria fazer com que o vosso reino talvez se manifestasse aqui no nosso reino. Mas neste reino as pessoas todas são como reservatórios de tristezas. Ele é um reino sustentado pela melancolia, totalmente diferente do reino dos céus que o atrai tanto. Então aos poucos esse garotinho vai descobrindo também os próprios limites do seu corpo, né? O que representa a materialidade do nosso corpo. O homem mais triste do mundo, por exemplo, segundo a sua imaginação infantil, botava um exército de pessoas tristes pelo cu. Então ele tem um ponto ali bastante escatológico ligado ao ânus. Então o cu aqui é muito simbólico, o garotinho fica obcecado, porque é uma parte assim encoberta do corpo, sabe? Tá escuro, tá escondido, ele não consegue imaginar o que é aquilo no corpo das pessoas, nem em si mesmo. E pra ele é como se fosse assim o centro dos corpos. Então ele não aceita essa escuridão do cu, ele na verdade imagina luzinhas no ânus de todo mundo, e ele acaba até associando essa parte do corpo à homossexualidade, e a homossexualidade a algo negativo. Vou ler pra vocês. Aqui na página 71 dessa edição lindíssima da Editora Globo, tem um trecho em que ele fala sobre isso, um dos muitos trechos em que ele fala sobre isso. Ele diz: havia um modo de toda a gente ser maricas. Como explicar ao Carlos? Um modo porco de toda a gente querer enfiar coisas no cu. Como se devêssemos lembrar durante o dia e para coisas práticas de bem, que existia aquele lugar horrível no nosso corpo. Um lugar condenado, que fazia parte do facto de sermos condenados também e devermos obediência. Era uma mariquice grande a de termos cu, e ele se impor subitamente no nosso cotidiano, como se quisesse coisas, como se participasse mais do que devia participar. Como se fosse uma inquinada e maldita maneira de exercer o amor. E eu achava que o amor era por todos, um amor por tudo e todos, pela vida. E o amor estava cravejado de luzes, como se pelo amor se montasse um cemitério longo de velas acesas, ondulando nos gestos, ondulando na debilidade com que naturalmente segurávamos um sentimento tão precioso. Sobre essa questão de aproximar a homossexualidade de algo negativo, eu vou falar um pouco mais pra frente com vocês, mas eu queria prestar um pouco de atenção no cu como símbolo, né? E esse livro ele tem muitos símbolos, mas a maioria deles está relacionada à tradição cristã. Então, por exemplo, a gente tem crucifixo. Na casa do Benjamin tem um corredor gigantesco, assim, com muitos crucifixos. O crucifixo representa, assim, um peso, né? A gente pensa também em Jesus crucificado, representa a dor, representa multiplicado, né? Tá potencializado ali o tempo inteiro aparecendo na cabeça desse menino, reproduzido em todos os cantos como um possível castigo caso ele peque. Outro símbolo que também aparece aqui bastante é a maçã, que tem uma ligação muito forte com a mãe, talvez em paralelo ali a Eva, né? Então a maçã aparece aqui como símbolo do pecado original, né? Como prenúncio também dos pecados desses personagens, dos pecados que virão, como responsável por ter nos expulsado do reino sagrado e feito com que nós precisássemos lidar com o nosso próprio reino, que é desde o princípio um reino condenado, como este garotinho disse, né? E o Benjamin, ele se enxerga como um fruto do pecado, ele se enxerga também como uma espécie de maçã que é sem chance de expiação nenhuma, que não a morte. Vocês devem ter percebido que existe nessa narrativa, pelos trechos que eu li, um quê de fantástico, né? E esse é um fantástico muito bem pensado pelo Walter Ugumãe, porque ele vem de uma criança, né? E eu acho que o mundo das crianças, a visão infantil, tem bastante de magia, né? Então é um fantástico que tem como origem não só o reino, né, em que eles estão inseridos ali, a realidade desses personagens, mas também e principalmente a infância, em que sempre resiste alguma coisa de mágico, mesmo que a realidade dura tente tolher isso a todo momento. Só que o fantástico aqui nem sempre funciona como um refúgio positivo para o menino, na verdade, pelo contrário, ele acaba se tornando prisioneiro do fantástico que ele manifesta por ser criança. Então a magia natural que existe nele
enquanto criança, faz com que ele seja visto em determinados momentos como uma espécie de santo, e ele quer realmente essa santidade porque ele acredita que a santidade é uma chave para alcançar o reino dos céus. Só que ele não sabia que quanto maior a santidade, maior o sofrimento. Ele vai descobrir isso depois, porque as pessoas se agarram a qualquer mínimo indício de santidade por conta do desespero delas, né, do surreal, dos absurdos do real, na verdade, né, que elas precisam enfrentar o tempo todo por questões políticas e também por questões individuais ali dentro daquela aldeia. A gente tem como plano de fundo, além de toda essa decadência política de Portugal, a guerra em Angola, que suscita temas aqui dentro como o racismo, como o machismo, encarnados no personagem Carlos, que é um adolescente, um quase adulto ali, que foi chamado, né, participou da guerra como soldado, e ele volta com um pensamento colonizador, assim, muito jesuítico, que contamina o Benjamin. Então, diante daquilo que ele ouve do Carlos sobre o que é a África, ele começa a pensar, por exemplo, que Angola é diferente, sofre tanto porque lá não tem Deus, mas ele acaba esquecendo, na verdade ele nem sabe, né, como criança, quem foi que levou a guerra para Angola, sabe? Ele esquece que os deuses africanos foram arrancados da identidade dos povos africanos pela cultura ocidental e, nesse caso especificamente, por Portugal, pelo seu próprio país. Na página 84 ele diz aqui o seguinte: tem aqui dois personagens, né? O Senhor Egarte, que ele canta divinamente como um anjo, e a Dona Darcy, que é uma mulher negra. E aí é praticamente a única mulher negra com que o Benjamin entra em contato durante a história. E aí ele diz o seguinte sobre a Dona Darcy: a Dona Darcy sorria. Voltei caminho atrás e estremeci por ela. Triste e preta, ela era o contrário do Senhor Egarte. Tanto tendesse ele para anjo, tenderia ela para diabo. Ou do diabo teve notícias no momento de se gerar. Seria assim, perguntava-me. Seria assim ou não? Haveria de lhe advir dor grande? Dor grande já tinha. Maior ainda. Triste e preta nem o saberia. Eu é que já o sentia. Sobre este modo de representação de pessoas negras eu também vou falar um pouco mais pra frente com vocês, mas mais pro final do livro, essa maneira de encarar a África e os povos negros, e principalmente a fé desses povos, vai sendo meio que ressignificada pelo Benjamin diante de tudo que ele vive, sabe? A fé católica de Deus como um homem que manda, que vigia, que pune todo mundo, vai mudando um pouco na cabeça do Benjamin diante dos acontecimentos. Mas outra coisa também que eu achei muito triste aqui foi ver como o Benjamin reproduz, além desse preconceito com pessoas negras e com homossexuais, visões machistas, sabe? Reforçando estereótipos românticos, mesmo que ele sofra com esses estereótipos. Ele tem aqui uma tia que eu não quero dar spoiler, mas ela não vive de acordo com a moral cristã. Então ela tem uma sexualidade não exatamente livre, mas ela libera essa sexualidade do modo não indicado pelos ideais católicos e ela passa a ser chamada de vagabunda e tal. E o garoto ele gosta muito dessa tia, mas ele não quer aceitar que a tia dele tenha desejos e tal, porque isso automaticamente a definiria como uma vagabunda, como uma puta. Ele até usa essa palavra. Vou ler pra vocês aqui. É na página 76, desculpem. Mas ele diz o seguinte: a minha tia, rabo muito aceso, entrou em casa muito cedo nesse dia. Indisposta, correu para casa para se deitar. A minha mãe emudeceu na cozinha e eu ouvia pensar alto. Dizia que estava grávida, minha tia. A vontade de pedir perdão ao Carlos desapareceu. Se a minha tia fosse como as putas, eu queria morrer. E o desgosto seria tão grande que todas as outras pessoas poderiam penar sem salvação, que eu não seria santo para coisa alguma, que morressem e partissem para o fogo do inferno. Então é muito triste ver assim como essa visão consegue afetar tão fortemente uma criança, sabe? Fazer com que ela, inclusive, reproduza esses preconceitos em relação a coisas que ele nem sequer entende. E as mulheres aqui neste livro, elas são constantemente apresentadas como seres perversos, como seres fortes, sim, e resistentes, mas também muito traiçoeiros, sabe? Não confiáveis. Elas são multifacetadas até a segunda página, mas elas são vistas pelo garoto, sobretudo, pela sua face maligna, né? E quando mães
fortemente relacionadas à loucura. Então a maternidade e a loucura que caminham juntas, e essa representação da mulher me incomodou um pouco aqui dentro. Embora eu entenda, é que é difícil a gente conseguir determinar até que ponto o garoto é capaz de entender isso, sabe? Porque é uma criança, afinal de contas, né? Mas eu sinto que as questões aqui referentes à homofobia, ao machismo e ao racismo não se resolvem de fato. E não que eu ache que a literatura deva oferecer soluções, resoluções para as coisas, ou que deva deixar tudo bem explicadinho. Eu não acho isso, e eu entendo que o livro é narrado por uma criança que nem tem bagagem o suficiente para questionar as suas crenças e os seus julgamentos. Mas eu acho que às vezes o retrato muito estático dos preconceitos que existem na vida real, sem nenhuma forma de reflexão, talvez ofertada por um outro personagem ou por alguma situação X, pode causar leituras mal interpretadas, sabe? Pode, principalmente por parte daqueles que têm esses preconceitos, sabe? Que querem justificar os seus preconceitos e que vão ver esses preconceitos normalizados aqui dentro do livro, sabe? Não vai questionar. Pode até usar isso como um aval. O machismo, por exemplo, aqui na página 115, eu vou ler pra vocês um trechinho, ele diz assim, ó, depois de muito ver assim a violência, ele diz: pensei também que um homem bater numa mulher era algo porco, o mais porco dos atos, porque vinha da covardia e mostrava o espírito demente de quem achava na violência uma força aceitável. Então a gente tem essa reflexão, isso me deixou muito feliz, mas em relação à violência simbólica não há nenhum tipo de nota sobre isso, sabe? A violência ela só aparece aqui. Enfim, é complicado, eu sei que é complicado falar sobre a representação das violências na literatura, é algo que requer bastante aprofundamento, que nem cabe aqui nesse vídeo sobre um livro só, mas eu acho que a gente tem que prestar muita atenção no modo como essas coisas estão dispostas, são reproduzidas nos livros que a gente lê. Porque às vezes, só com muito esforço, a gente consegue entender que elas aparecem no livro como uma denúncia. E de novo, não é que eu acho que as coisas têm que ficar totalmente expostas, explícitas na literatura. Mas nem sempre quem tá lendo vai querer enxergar naquilo uma denúncia, sabe? Então é uma questão complexa, mas que, enfim, para falar de um modo muito subjetivo, me incomodou um pouco aqui no livro. Mas enfim, tirando isso, esse aqui é um livro muito forte, ele fala com muita competência de coisas muito difíceis de abordar. Ele é um livro que fala sobre o abandono, sobre a carência de afeto e as consequências que isso tem na vida das pessoas, fala sobre a solidão muito, sobre a incompreensão da complexidade de um mundo que está em constante formação, do ponto de vista infantil principalmente. Ele fala sobre a pobreza, sobre a miséria, sobre o peso da culpa que pode infertilizar a nossa criatividade, né? E ele tem, o que mais me encantou aqui é que ele tem muitas imagens assim, tristes, mas extremamente bonitas, como por exemplo, os olhos de precipício, eu achei isso lindo. Ou aqui na página 32, quando o garotinho fala logo no início do livro sobre a morte recente da avó, ele diz: a minha avó era como um silêncio muito forte que nos sugeria coisas ao ouvido. Fico até arrepiada, essa maneira de falar da morte recente, assim, é muito bela, sabe? E esse livro ele tem muitas imagens que me lembraram a obra plástica, os quadros da Remedios Varo, que eu acho que era mexicana, uma pintora mexicana que trabalhava com obras surrealistas. E eu acho que o Walter Ugumã aqui, ele cria muitas imagens que parecem quadros realmente, sabe? Frases, assim, curtas que tem uma narrativa inteira dentro delas e de modo muito esteticamente assim muito encantador. E essa aproximação com sonhos, com pesadelos, com delírios, tudo isso me lembrou muito a obra da Remedios Varo. Inclusive eu recomendo que você procure os quadros dela caso não a conheça, ela é uma artista excelente. Mas é uma narrativa muito bonita sobre como as nossas tradições, os nossos costumes podem servir para tentar enclausurar o pensamento, a mente de uma criança que na verdade ainda não tem contornos, né? E é justamente nessa luta entre as imposições que vêm de fora e a liberdade, que é a essência dessa criança, que o Benjamin vai encarar o mundo como quem tem miopia, assim. Ele vê as coisas de modo embaçado porque ele não consegue ter certeza de nada, né? E ao mesmo tempo em que a miopia
embaça as coisas, ela também amplifica, sabe? Ela deixa, não sei se você tem miopia, mas enfim, o astigmatismo também, deixa as coisas mais ampliadas, assim, sabe? Você não consegue determinar exatamente o que você tá vendo, mas você vê de modo maior. E é realmente impressionante o modo como o Walter Ugumãe Mãe domina, logo no seu primeiro livro, essa linguagem que vai ser tão característica da obra dele, né? E o jeito com que ele fala da morte, sem dizer o nome da morte, é realmente impressionante o domínio narrativo que ele tem aqui nesse primeiro romance. A sensação que eu tive é que ele aproveita todas as possibilidades das palavras, ele vai enchendo as palavras com todos os sentidos até que elas inflem e o seu livro voe assim como um balão muito denso até os céus. Eu acho também que esse é um livro pra gente ler à noite, porque ele tem algo de confessional que pulsa mais forte durante a escuridão natural, né, da Terra, assim. Agora, se vocês me perguntarem se eu gostei desse livro, eu não vou saber responder. Esse é o segundo livro que eu leio do Walter Ugumãe. Eu li A Desumanização há alguns anos e eu também não sei dizer se eu gostei ou não. Eu acho que ele é um livro que às vezes cansa um pouco na narrativa, porque os temas são pesados, né? Tem essa densidade, essa coisa de você também ter que suportar o peso de tudo que tá acontecendo junto do Benjamin. Mas ele tem um final muito, muito lindo que mostra que tristeza é igual a fome. Enfim, é uma leitura que eu acho que vale a pena, daquele modo bastante reflexivo. A gente tem que, eu acho que a gente tem que sempre ler questionando o que tá lendo, mas vale a pena. Essa edição tá muito, muito linda. Ela tem ilustrações maravilhosas. Pra vocês, ó, eu acho que elas captam perfeitamente toda a atmosfera do livro. Ele foi ilustrado, deixa eu ver aqui, pelo Eduardo Berliner, não sei se é assim que se pronuncia, mas olha, eu fiquei realmente boba de ver como esse artista conseguiu captar toda assim a atmosfera do livro do Walter Ugumãe, sabe? Tá muito bonita mesmo essa edição. Enfim, eu vou deixar aí embaixo pra vocês o vídeo do Nicolás Ulas Hojas Muertas e Outras Rojas, que amou esse livro de paixão. E ele é maravilhoso falando, né? Eu já indiquei aqui o canal do Nicolás várias vezes. Então, se você tiver mais interesse, você pode assistir ao vídeo dele sobre esse livro. Mas é isso, se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo caso você já tenha lido este ou outros livros do Walter Ugumãe. Eu tenho a intenção de ler a obra dele também em ordem cronológica. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe a Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!